Pegaram. Entrou desde logo em coma profundo e viria a ser dado como morto às 18h40, hora de Lisboa. Foi assistido no hospital de Bolonha, depois de ter sido transportado para o hospital de helicóptero. Foi desde logo anunciado que Ayrton Senna estava em coma profundo, que sofria de ferimentos na cabeça e fraturas múltiplas, e desde logo o seu estado foi considerado bastante grave. Horas depois já tinha o Grande Prémio terminado, com a vitória, que neste caso não teve qualquer relevância, de Michael Schumacher. Num dia triste, Ayrton Senna, aliás, seria dado como morto às 18h40. O Brasil é neste momento uma nação em grande consternação. Ayrton Senna era um autêntico herói nacional. Durante todo o dia temos estado em direto com Inês Saldanha, correspondente da SIC em Brasília. Ela tem estado particularmente atenta ao que tem dito a imprensa, a rádio e O fim trágico de um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ayrton Senna da Silva tinha 34 anos. Nasceu na cidade brasileira de São Paulo em março de 1960. O seu enorme talento manifestou-se muito cedo nos karts. Em 81 veio para a Europa e dominou as corridas de Fórmula Ford 1600 e 2000. 2 anos depois ganhou o Campeonato Britânico de Fórmula 3. As suas qualidades chamaram a atenção e em 84 estreou-se na categoria máxima do desporto automóvel. Foi no Grande Prémio do Brasil e representava a Tolman Hart. Evidenciou-se desde logo pela sua condução arrojada. Os especialistas vaticinaram-lhe um futuro brilhante. Ayrton Senna não os desiludiu. Em 85, já ao volante de um Lotus, conseguiu no Estoril aquela que seria a primeira de uma longa série de vitórias na Fórmula 1. Senna começou então a arrastar multidões de fãs e tornou-se um herói nacional no Brasil. Contudo, o Lotus era muito fraco para as capacidades de Ayrton, como se veria 4 anos mais tarde, quando ingressou na McLaren Honda. A conduzir pela primeira vez um monolugar à sua altura, Senna conquistou o seu primeiro título mundial de Fórmula 1 em 88. Em 90 e 91 repetiu a proeza, tornando-se o mais jovem tricampeão do mundo da história da modalidade. Porém, Ayrton Senna não será recordado apenas pelos campeonatos que venceu, mas também pela sua paixão pela velocidade, pela sua habilidade a conduzir em pistas molhadas e pela sua arquirrivalidade com Alain Prost. Esta época, Senna tinha substituído o francês no volante do primeiro carro da Williams Renault e preparava-se para o igualar em número de campeonatos conquistados, 4. 161 grandes prémios, 65 pole positions, 41 vitórias. Os números da carreira brilhante de um homem com alma de campeão que uma vez disse: ganhar é como uma droga, não consegue ficar em segundo ou terceiro em nenhuma circunstância. Para ser tão precavida como se impunha, como é que tudo isto vai acabar? O que é que você prevê que venha a ser decidido em função disto? Eu penso que na segurança dos carros tem-se feito muito. Os habitáculos são muito mais seguros, os circuitos também são muito mais seguros, em certos circuitos. O que acontece é que a velocidade vai aumentando. Por exemplo, esta alteração que foi feita para reduzir os apêndices aerodinâmicos, as partes até está certo. Só que não dão tempo. Os pilotos estavam habituados a correr dentro de uma certa técnica, tiveram que se readaptar todos muito. Porque ele tinha que acabou por pagar com a sua própria vida. Exatamente. Muito obrigada a todos por terem estado no telejornal. E eu faço agora uma ligação em direto porque... O seu 161º Grande Prémio. Como já nos habituara, a Senna tinha saído da pole position e comandava o Grande Prémio de São Marino. Um Grande Prémio que já estava marcado por uma série incrível de acidentes, um dos quais mortal. Na véspera, no asfalto de Imola, onde tantos outros pilotos foram vítima de despistes graves, Roland Ratzenberger tinha encontrado a morte na curva Villeneuve, depois do seu Simtek terem batido num muro a cerca de 300 km/h. Era o regresso do luto à Fórmula 1, após mais de uma dezena de anos sem acidentes mortais, e o início de uma série incrível de acidentes que marcou para sempre este Grande Prémio de São Marino. Ayrton Senna, que tinha como meta, pelo menos, a conquista de mais 2 campeonatos do mundo, para igualar o recorde de vitórias de Romain Fangio, morreu a praticar o desporto que era a razão da sua vida. E como líder, como sempre gostou de ser.
Até agora ainda não estão apuradas as causas de tão brutal acidente, mas o mais provável é que uma deficiência mecânica tenha estado na sua origem. O acidente de Ayrton Senna deu-se na 7ª volta, numa altura em que o piloto brasileiro seguia na primeira posição. Na saída da curva Tamburello, o monolugar de Senna saiu da pista de encontro ao muro de proteção. O choque foi brutal. O Williams Renault deverá ter batido no fatídico muro a mais de 280 km por hora. Algo se deverá ter partido no monolugar de Senna, porque o Williams Renault do tricampeão do mundo guinou de repente para a direita. Esta deveria ter sido a trajetória do carro de Senna. Mas, inexplicavelmente, o monolugar saiu em frente, em direção ao muro. O Williams Renault do tricampeão do mundo ficou muito danificado do lado direito, tendo o piloto perdido a consciência imediatamente após o acidente. Se nos despistes de Barrichello e Ratzenberger, os médicos foram muito rápidos a chegarem ao local, no domingo o mesmo já não se passou. Com Ayrton Senna inerte no interior do seu carro, receava-se o pior. Senna, depois de retirado do Williams, foi prontamente assistido por Sid Watkins. O médico oficial de todos os grandes prémios, ao perceber-se das dificuldades respiratórias de Senna, efetuou-lhe, em plena pista, uma traqueotomia. Senna foi de seguida transportado de helicóptero para o Hospital Maggiore, em Bolonha. Por onde passava, o helicóptero ia deixando um rastro de sangue. Senna já estava em coma. Na unidade hospitalar de Bolonha, foi diagnosticado ao piloto brasileiro um traumatismo craniano muito grave. A testa do piloto tinha recuado e Senna tinha igualmente perdido massa encefálica. Perto das 18h40, ou seja, 4 horas e 30 minutos após o acidente, a médica que assistiu Senna no Hospital Maggiore confirmava a sua morte. L'evoluzione purtroppo è estremamente negativa. Quello che vi avevo detto prima sulla base di una diagnosi clinica è stato confermato dall'elettroencefalogramma. C'è un silenzio elettrico, l'elettroencefalogramma è piatto. Che speranze restano? Nessuna speranza. O corpo de Ayrton Senna foi esta manhã autopsiado no Instituto de Medicina Legal de Bolonha, sendo esta tarde trasladado para o Brasil, onde irão decorrer as cerimónias fúnebres. Entretanto, o presidente brasileiro, Itamar Franco, decretou 3 dias de luto nacional em memória do piloto. Em Imola, quase todos nós nos apercebemos que Ayrton Senna não mais voltaria ao nosso convívio. Mas a confirmação chegou um pouco antes das 6 da tarde. No Autódromo Enzo e Dino Ferrari, o jornalista brasileiro da TV Globo, Galvão Bueno, e o grande amigo do piloto, quase seu segundo pai, António Almeida Braga, choravam de comoção. Afinal, em Imola, como no Brasil e em todo o mundo, chorava-se a morte do campeão Ayrton Senna. O Brasil chora a morte de Ayrton Senna. O Presidente da República, Itamar Franco, decretou 3 dias de luto nacional em homenagem ao tricampeão do mundo de Fórmula 1 e afirmou que o seu país perdeu um ídolo, um herói. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência do Brasil, disse que os brasileiros perderam um símbolo e um sonho. Num estádio de futebol de São Paulo, cidade natal de Senna, as pessoas guardaram um minuto de silêncio em memória do malogrado piloto e depois gritaram em uníssono o seu nome. Junto à residência da família Senna e na sede do maior clube de fãs do piloto brasileiro, amigos e admiradores choraram a morte de Ayrton Senna da Silva. Nelson Piquet, ex-piloto de Fórmula 1, assistiu pela televisão ao anúncio do falecimento do seu compatriota.